Estamos finalizando o ano com esse último episódio. Será que é importante mesmo? Puxa vida, sem planejamento não existe nada, né? Mas por que isso acontece? Será que o empresário ele faz isso de modo intencional? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a um novo episódio do podcast Home Point. Eu sou o Sandro Costa e eu estou aqui na bancada desse episódio com a minha esposa, Ana Paula. Por favor, Ana, se apresente aí ao público. Pessoal, é um prazer estar com vocês. Nosso episódio número 6. Estamos finalizando o ano com esse último episódio e com um tema que vai nos trazer o que, Sandro? Olha, vai nos trazer muitos insights, reflexões importantes, Clareza. né? Clareza, direcionamento para o próximo ano. Nós vamos falar sobre crescimento, sobre escala, planejamento, a importância disso para o seu negócio. Será que é importante mesmo? Puxa vida, sem planejamento não existe empreendimento, não existe construção de negócio, não existe nada, né? Exato. E o que a gente percebeu que um dos maiores erros nossos que a gente tem cometido é não fazer esse planejamento estratégico e direcionado no ano anterior. Mas por que isso acontece? Será que o empresário ele faz isso de modo intencional? A gente fez isso de modo intencional? Não, as coisas vão acontecendo, né? Principalmente porque a gente é novinho, né, no empreendedorismo, e quando a gente começa dessa forma, a gente acaba realizando muitas atividades, muitas responsabilidades e até dá certo, né? Até certo ponto dá certo. Você realizando, você chuta, cabeceia, mas isso funciona até um determinado tempo, tem validade, né? Porque toda escala, toda empresa que quer escalar, ela precisa, em algum momento, olhar para dentro. Ela precisa criar uma estrutura, ela precisa desenhar a arquitetura do seu crescimento, porque senão, o que vai acontecer? Ela vai estagnar. E sabe o que eu acredito? Que muitos fazem, inclusive nós fizemos, né? Estamos agora no momento de reestruturação. A gente sai das empresas que a gente trabalha com modelos de negócio mais voltado para a parte operacional do negócio. Ou seja, nós operávamos a nossa função na nossa empresa, na empresa que a gente trabalhava. Eu, por exemplo, trabalhei na Porto muitos anos, você na Gol, muitos anos lá, a gente tinha aqui tarefas operacionais. Uhum. Deu certo, eu era referência na minha área, sempre fui uma das maiores vendedoras dentro da companhia durante muitos anos, você também referência no que você fazia, nos seus processos, e aí a gente traz isso para a nossa empresa, né? Exato. Nossa empresa está caminhando para o 3º ano. Nesses anos que a gente montou o nosso negócio, a gente tem tido um resultado muito bom. Todo ano a gente tem crescido mais do que 30%, né? Teve o primeiro ano foi até um ano que teve um crescimento muito grande, né? Que geralmente é realmente o que acontece. Esse ano, o nosso grupo como um todo, estamos fechando mais de 100 milhões em negócios fechados, isso entre consórcios novos, cartas contempladas, seguros, planos de saúde, nós e os nossos sócios. Porém, o que a gente percebe? O que a gente trouxe de bagagem não vai ser o suficiente para a gente continuar nesse crescimento, nessa escala, e o que todo empresário quer. A gente quer crescer ainda mais. Exato. E para isso, é o que você falou. A gente precisa olhar de forma bem realista. Para os nossos processos, Isso. para as pessoas que estão na cadeira, nas respectivas cadeiras, porque uma coisa a gente aprendeu, né? E a gente está aprendendo cada vez mais. O grupo, nem todas as pessoas que fez você chegar a um determinado ponto, provavelmente não serão as mesmas pessoas que vão te levar para o próximo nível. A não ser que aquela pessoa também queira acompanhar o crescimento. Ou talvez você vai ter que contratar pessoas com mais eficiência. Eu acredito que o mais importante disso tudo que a gente está conversando aqui é esse ponto de inflexão que fala. Exatamente. O próprio Flávio Augusto fala muito sobre isso, né?
a gente entender que é importante ter essas mudanças. E agora, para a gente não ficar chovendo no molhado, eu acho que é interessante a gente listar o que de fato é importante fazer, né? E o que a gente tem olhado e feito. Por exemplo, você, nesses últimos dias, nesses últimos Meses, tempos, né? né? Meses, quais foram algumas estruturas que a gente tem observado que está sendo feito na empresa e vai começar a refletir de verdade agora nas nossas ações para o próximo ano de 2026? Bem, primeiro de tudo, eu acredito que a gente viu a necessidade de olhar para modelos eficientes que já funcionam no mercado. Não inventar a roda, Exato. porque tem muita gente que quer fazer coisas mirabolantes. É. E, na verdade, não. Existem modelos e práticas empresariais já muito assertivas e que cabe muito bem no envelope da nossa empresa e talvez da sua, né? Exatamente. E um outro detalhe, né? Você está com pessoas, empresários de sucesso que já aplicam a metodologia que funciona há muito tempo. Então veja que você vai estar no meio de empresários onde a régua é mais alta, aonde tem um processo definido, aonde existe já uma estrutura, uma arquitetura empresarial definida. Isso é muito bom porque nos ajuda e vai ajudar você que quer também empreender. Grave isso. Esteja no meio de pessoas aonde ela já está um nível mais alto, acima, porque aí você vai modelar essa arquitetura e vai dar certo. E é isso que nós aprendemos, né? Que precisamos fazer. Então, já há alguns meses estamos aplicando isso, né? Entramos até com a mentoria, que é um processo muito interessante. Eu, particularmente, nunca tive essa ideia, né? De como que é importante ter um mentor que vai te ajudar, te orientar, te dar clareza no caminho, né? Porque o mentor, ele traz bagagem dele e também de todas as outras empresas que ele percorre, né? E consequentemente, ele vai ter um olhar um pouquinho mais apurado para erros e acertos que a gente, como estamos aqui no nosso mundo de operação consórcios, por exemplo, né? Uhum. Corretores, a gente não tem, né? E o negócio em si, independente do negócio, como você falou, o conteúdo, a arquitetura, o desenrolar do negócio, ele tem a mesma estrutura. Aqui tem empresas que às vezes trabalham com serviços, então é um modelo diferente de quem trabalha, por exemplo, com vendas de produtos, mas a questão da hierarquia, isso é padrão para a maioria das empresas. O que você tem percebido quando que você desenvolveu lá o seu organograma da empresa? Quais são as posições que cada um tem que ter dentro de uma operação? Esse é um ponto que toda empresa, todo empresário precisa ter isso em mente. E que no empresário pequeno nunca tem, né? Exatamente. Uma das frases que o mentor Flávio Augusto falou, que toda empresa começa com uma arquitetura, com um desenho do seu organograma. Perfeito? Então, você fala sobre o organograma. O organograma é você saber exatamente quem é que vai cobrar quem é que vai responder para quem. Ter uma estrutura, um desenho para que as pessoas entendam o que elas precisam fazer, qual é o resultado que elas precisam trazer. Então, quando você não tem esse organograma, não se sabe, todo mundo faz tudo. E interessante, né? Quando eu não tinha essa visibilidade, eu achava desnecessário ter um organograma, um desenho, uma estrutura na sua empresa. E o interessante, o que eu aprendi com isso? Que antes mesmo de você trazer gente para dentro, você já precisa ter as cadeiras desenhadas, as posições desenhadas, as posições que fazem sentido para a sua empresa.
E o que eu vejo é que um dos maiores erros que a gente cometeu, que foi muito simples, é porque como a gente estava crescendo, a gente já estava achando que a gente estava organizado. Mas na Exato. verdade não, Porque o né? dinheiro estava entrando, Está está entrando, entrando, né? Mas o que que ocorre? A gente tem mais clientes, nós temos mais tratativas, a gente está deixando negócios na mesa. Por quê? Porque a gente trabalha muito com foco no nosso negócio principal, que é o consórcio. Só que a gente tem negócios que a gente pode, vamos dizer, de faixa 2, né? Que alguns empresários. motor 2. Motor 2, isso. Que a gente viu num podcast muito bacana do Flávio Augusto. Esse negócio que é o motor 2 no nosso negócio, ele é muito forte. Só que quando a gente não tem desenhado as tarefas operacionais, as tarefas comerciais, como que a gente vai realizar isso? Um dos pontos também que foi muito importante que nesse ano a gente fez, inclusive a gente já falou aqui no nosso podcast, é a terceirização do financeiro, porque a terceirização do financeiro, ali você tem exatamente o valor da sua empresa, porque muitos empresários, inclusive, não sabem o Uhum, quanto que é o EBITDA da empresa, uhum, o quanto que é o valuation da sua empresa. E exato. isso são informações que são fundamentais até mesmo para entender se a tua operação é uma operação rentável ou não. E quando que a gente vai conseguir sozinhos ou somente com um simples contador ter essa visibilidade? Não tem como. Uma coisa que eu acho bem interessante, né, que eu percebi, e todos os empresários de sucesso que a gente está acompanhando, eles mencionam, Modulando, né? modulando, né, modelando, né, É. eles falam a mesma coisa. A vida real, no dia a dia do empresário, ela é bem diferente do que é ensinado em sala de aula. Então ali é tão bonito, né? Às vezes o professor tá lá, coloca uma estrutura, como que é e tal, os cálculos, mas aquele professor, grande parte, né? Nunca empreendeu. Nunca empreendeu. Eles não desmerecendo, né, os professores, né? Mas a realidade ali é diferente da vida O lá campo fora. de batalha é que se Exato, faz, né? Ali há grandes exato. ajustes, insights, É, né? As metas, elas têm que estar muito claras para toda a empresa, independente se a tua tarefa é operacional administrativa, se não tem meta, não tem como cobrar crescimento. como você está ali no campo de batalha na área comercial. Por quê? Porque um dos fatores que muitos acabam não se engajando, né, estando realmente ali no dia a dia, mais empenhados, é porque não tem ali o objetivo claro da empresa. E Isso aí, evita muito o achismo, né? exatamente. E aí, É, com isso, a gente faz o quê? A gente consegue estar no radar para todas as oportunidades que aparecem. o segredo da produtividade é uma fórmula muito que faz muito sentido. É a responsabilização e acompanhamento. Ou seja, se você tem um organograma definido, você consegue entender quem é que faz o quê e você trazer um acompanhamento junto daquela pessoa que está naquela cadeira, seja um analista, seja um gerente, um especialista, e você consegue, através do acompanhamento, ver se de fato aquilo está tendo uma produtividade. E se tem o erro, você já vai logo fazer Exatamente. o E ajuste, é né? por isso que hoje eu acredito que 2026 para nós vai ser uma grande oportunidade de trazer pessoas que tenham os hard skills necessários para a função. Porque se fala muito nos soft skills, mas os hard skills é muito E o importante. que é um e outro? Porque quem está ouvindo aqui, que raio é isso aí que ele está falando? Então, é a pessoa ter ali a habilidade, a formação para a cadeira. Tá.
O que entendeu? que é um e o Isso que é o que é hard outro. skills, Isso. certo? Acadêmico, você diz, né? Exatamente. E o A outro? pessoa está preparada para a função. Porque se ela não está preparada, primeiro, ela vai sofrer, ela não vai conseguir atingir o objetivo, a meta que o empresário pede para ela, né? O soft é mais relacionamento, É é mais uma impessoal, pessoal, né? é Não, na verdade são qualidades, né? isso, Características pessoais que você tem que isso. desenvolver. Então, De assim, não é só trazer uma relacionamento, pessoa né? por confiança. É. Ah, mas eu confio nela. Não, mas ela tem a habilidade, a habilitação, a certificação para exigida para a função? Porque se não tiver isso, dificilmente você vai conseguir cobrar dessa pessoa aqui aonde você quer chegar. E o que eu acho que também é muito importante a gente ser muito assim, pé no chão. Porque uma coisa é o que é o ideal, outra coisa é como que você. Porque o tema aqui do nosso podcast é o quê? Escala. Uhum. Então, gente, estamos falando assim de realidade. É frustrante a gente ver o tanto de coisa que a gente precisa desenvolver e às vezes a gente se sente o quê? Meu Deus, será que eu vou conseguir, junto com a minha equipe, ter todas essas habilidades e todos essas pessoas próximas para que realmente as coisas ocorram? Baseado nisso, eu acho que é muito importante a gente também desenvolver as pessoas. Porque muitas vezes a gente consegue sim trazer uma pessoa do mercado, outras vezes a gente consegue desenvolver. Só Isso. que um ponto que eu acho que é muito importante e que isso é algo que tem que ser colocado para o time, o que você quer dessa pessoa Uhum. e até que ponto ela está comprometida para fazer o desenvolvimento. Porque a Exato. gente já trabalhou em empresa grande. Quando você via uma vaga lá para você se desenvolver, ganhar mais, e ali estava bem descrito quais eram as características que você tinha que ter, Uhum. tanto de nível acadêmico, como a gente falou, como também de habilidades para aquela função. Uhum. Tem habilidades que, se a pessoa não tem, ela não vai conseguir desenvolver. Uma pessoa da área comercial, por exemplo, se ela não tiver uma habilidade de resiliência, de resistência, de ser uma pessoa que engajadora, ambiciosa, ela vai conseguir desenvolver a função dela? Dificilmente. Não vai, não vai. Simplesmente ela vai entrar nessa vaga e vai ser frustrante para a pessoa e frustrante para quem contratou ela para essa função. Uma pessoa que vai trabalhar com a parte financeira e administrativa de uma empresa. Se ela não tiver qualificações de números, de saber fazer contas, de saber fluxo de caixa, de saber fazer uma planilha de Excel, ser uma pessoa também paciente, porque queira ou não, ela está ali diariamente lidando com números, né? Com pressão também. Ser de confiança. Ela não Uhum. vai conseguir E o desenvolver. segredo é você sempre estar. Se você não sabe fazer determinada coisa, aí agora puxando para o empresário, né? Se você não sabe, contrate alguém que saiba É mais que você, isso. entendeu? Por- Acompanhe, mas confie na habilidade, é, né? porque dessa forma você vai livrar um tempo para você colocar em prática, para você atacar em outro ponto da sua empresa. Que, na verdade, gente, o que é mais importante é a gente ter clareza de que a gente tem que estar fazendo coisas que movam o ponteiro da empresa. Uhum. O que é o ponteiro da empresa? É o dinheiro, porque você pode sim ter todo o organograma, um belo de um software, um BPO financeiro, pessoas qualificadas, mas se você não tiver ali focado em atingir suas metas e se desenvolver como empresário, você não vai conseguir escalar. Isso. E aí, consequentemente, você vai ficar para Não, trás. não adianta você querer encher de sofisticação sua empresa, Exato. trazer software do primeiro mundo, colocar inteligência artificial, mas você não tem uma estrutura desenhada, você não tem as cadeiras preenchidas ali, saber quem é que é responsável pelo quê.
o básico bem feito. Se não tiver, vai continuar fazendo o quê? O improviso. Então veja que funcionou até agora, muitas coisas funcionou. Só que essa é a visão, pessoal. Você que vai empreender, que quer estruturar a sua empresa para escalar um outro nível, precisa ter dessa arquitetura, ter essa arquitetura. Saber que você precisa colocar pessoas certas no lugar certo e que você não vai poder resolver tudo sozinho. Você vai precisar pagar para pessoas que são melhores do que você resolver assuntos, pontos que não é da sua capacidade, da sua habilidade. Você não precisa entender tudo. Precisa estar com pessoas que saibam que vão te ajudar a chegar onde você quer. Agora, um ponto que eu achei muito interessante que o Lázaro falou no podcast é que o que é mais, assim, para ele, fundamental para dar certo no negócio é você fazer aquilo que você tem conhecimento. Uhum. Isso sem sombra de dúvida. Você entender do negócio. Por quê? Porque você vai trazer para o teu negócio pessoas que vai fazer você ir para um próximo nível. Mas se você não entende do negócio, não adianta que a tua energia vai ser muito maior. Por quê? Porque você vai ter que entender o negócio, desenvolver um negócio do qual você não entende e ainda ter que contratar pessoas para te ajudar nas coisas que você não consegue ou não tem a habilidade desenvolvida. Mas vamos pôr na prática aqui quais são algumas coisas que realmente para o ano de 2026 a gente tem aí no radar. Falando da área comercial, a gente colocou como meta a gente ter mais relacionamentos. E relacionamentos a gente desenvolve e a gente também tem como comprar. E isso tem se falado muito, porque alguns empresários... Acessos, né? Isso, você ter acessos. acesso a pessoas, empresários que já estão num nível bem mais avançado. Como você já tinha falado no É começo. isso. É. Porque às vezes você pensa, pô, como eu vou ter acesso... Você pode pagar para ter acesso e, através disso, você entender a arquitetura que funciona naquela empresa e trazer esse modelo para a nossa empresa. Exato. Esse é o ponto, e não né? só pensando no desenvolvimento da empresa, mas também na parte de desenvolvimento comercial também. Porque quando você se relaciona com pessoas, você pode encontrar parceiros comerciais, você pode encontrar alguma indicação de vendedor que vai fazer diferença no seu negócio. Você pode encontrar um modelo de marketing que esteja funcionando com alguns empresários que para você também vai fazer sentido. Ou seja, você vai estar com trocas. Eu acho que isso é muito importante. Então, isso é uma das coisas que está no nosso radar para o ano de 2026. Acho que outro ponto também importante, que vai fazer parte desse planejamento, é a gente ouvir mais o nosso cliente. Né? Estar mais próximo dos nossos clientes, porque o melhor feedback, se a nossa empresa está fazendo um trabalho de qualidade, está no rumo certo, é ouvir os nossos clientes. Exato. Inclusive, tem se falado em você ter um departamento exclusivo para isso. E é um departamento, vamos dizer, essa é a tendência, né? De escuta ativa do cliente. E a gente tem percebido que grandes empresários bilionários, eles têm feito esse movimento de ir até o cliente. Por quê? Porque da boca do cliente pode sair muitos insights poderosos. Não, e até porque quando a gente entende necessidades específicas, esse cliente ele vai indicar você mais facilmente. Porque ele pensa, poxa, ele está realmente interessado no que eu tenho a dizer, no que eu penso, se eu estou sendo bem atendido, se aquele produto ou serviço está me atendendo, por que não indicar ele, então, para um amigo, para os meus contatos? Isso acaba sendo algo natural. Exato. Né? Um ponto também muito importante é o ecossistema para o cliente. O que é um ecossistema para o cliente? É o cliente entender que dentro da nossa empresa, tudo que está relacionado com o planejamento financeiro dele,
com a proteção patrimonial dele, com a proteção dele e da família dele e do negócio dele, aqui a gente vai conseguir atender ele em 360 graus. Isso, inclusive, foi a palavra do ano, né? Que a gente até gravou um vídeo lá no nosso escritório, cada um falando uma palavra, né? Exato. E ecossistema foi a minha palavra escolhida, porque é exatamente isso. Você cria uma base de confiança com o cliente. E o porquê não esse cliente que está aqui conosco, que ele já tem a sua casa, ou entrou para fazer toda essa estrutura dessa compra da casa, do carro, ele tem uma empresa, o porquê não a gente atender ele no seguro empresarial, na empresa dele, para os funcionários dele, para ele com seguros de vida. Uhum. Tudo isso são soluções que a gente tem como atender de uma forma muito intencional e direcionada. E o que eu acho que é o mais importante quando a gente fala de ecossistema, a pessoa já te conhece, você já É, conhece o cliente. É exato. muito mais. Isso é comprovado, já foi feito várias pesquisas sobre isso, que você se sente muito mais à vontade de Uhum. você fazer outras negociações com pessoas que você já conheceu. Mas Exato. para que isso ocorra, a experiência tem que ser o quê? Excelência, né? Exato. Aí, essa caminhada tem que ser uma experiência muito boa. É claro, gente, que aqui a gente sempre coloca numa linha de mão dupla, né? Por isso que a gente está aqui sempre com aquele ponto de escuta do cliente ativo, né? Porque quando Uhum. você está escutando o cliente, você consegue identificar. A gente já tem isso desenvolvido, que nem a gente tem alguns clientes aqui no escritório que tem consórcio conosco, plano de saúde, Uhum. seguro de vida, seguro da residência e vários outros do carro, seguro do carro. Uhum. Então, esse é um dos pilares fortes para o ano de 2026 dentro da estrutura comercial, né? Uma estrutura Exato, é. de ecossistema. Então veja, pessoal, que o planejamento, tudo começa no planejamento. Então, se você está nesse momento também, aproveita esses dias à frente para você parar, sentar, desenhar a estrutura do seu negócio para que você possa entender realmente aonde você precisa trazer pessoas específicas para a função, os acessos que você vai precisar ter para você estar junto de pessoas melhores, para você aprender a modelar o que está dando certo lá, trazer para o seu E negócio. até mesmo o que você hoje faz, você fazer melhor. Porque, por exemplo, às vezes a gente está em alguns locais que a gente pode estar até Uhum. melhor, É. fazendo ainda melhor o que a gente já costuma fazer. Porque o que a gente não pode, gente, e às vezes acontece, e assim, isso é algo que eu refleti, é a gente às vezes agir de forma automática Uhum. nas coisas e nas nossas funções. Porque eu sempre falo isso para o Samba, para a Miriam, são pessoas que estão muito próximos de mim. A gente não romantizar, né? Uhum. A gente não romantizar o nosso caminhar. A vida de empresário não é algo que como Só é? flores, né? Não, pelo contrário. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente tem que lidar com situações que a gente não gostaria. Às vezes é alguma situação que a gente tem. Mas empresário é isso, é resolvedor de problemas. É você Exato. trazer soluções. Por isso que eu sempre digo, o Brasil é um excelente lugar para você ser empresário. Porque é um país que tem muitos problemas. Só que tem que ser cascudo, né? Mas se você tem as soluções, veja, se você faz um bom trabalho de excelência, você prospera, Isso. mesmo Mas, num país com muitos sim. tributos, com muitos E aí, problemas. e aí, é claro, o que eu tô querendo voltar aqui é não romantizar, é saber que a gente tem que fazer tudo isso que a gente tá colocando e não vai ser fácil. É. Não vai ser fácil, a gente vai ter que estar sempre revisando. E o que é um ponto muito importante é não desanimar, gente. Não desanimar, porque às vezes é igual quando a gente começa na academia, né? No começo, quando a gente vai, para os primeiros dias é terrível. A gente chega lá, sofre, sai todo dolorido, não quer voltar mais. Mas aí quando a gente começa a ver os resultados, É. não é maravilhoso?
E verdade. no nosso caso de empresários, empreendedores, qual que é o resultado? Que é maravilhoso. Quando a gente começa a fazer as coisas diferente e começa a dar resultado. É o dinheiro, não é? É o Você dinheiro, consegue né? ver o resultado, o progresso, a gente consegue investir na empresa, torná-la mais sofisticada. E começa a ter mais faturamento. Uhum, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você vai para academia, você começa a sentir mais disposição, você começa a ver seus músculos mais fortes, você consegue correr 5 quilômetros sem morrer. No empreendedorismo é a mesma coisa. A gente começa, a gente não sabe como faz, a gente vai melhorando, a gente tem resultado, só que se a gente quer atingir um resultado de um Ironman, a gente uhum. tem que ter um preparo maior. E aí, no caso, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Contratar pessoas melhores, né? É a mesma coisa que para a empresa. Mas no final, qual que é o resultado? Nossa empresa vai estar valendo mais, Uhum. né? Nosso EBITDA vai estar maior, nosso valuation vai estar maior, nossa empresa vai valer, vai ter maior, vai ser mais valorizadas no mercado. A gente vai conseguir fazer negócio com pessoas de um nível e um padrão maior. Então, Uhum. tudo isso, gente, vale o preço É. a ser pago, né? Então, e para aquelas pessoas que não têm uma empresa, que não estão empreendendo ainda, fica aqui a palavra planejamento. Você fazer uma reflexão do que foi o seu ano de 2025. Voltar lá em dezembro, janeiro de 2025 e ver todos os pontos que você planejou, mas você não alcançou. Ou se não planejou, né? Por que que não alcançou? O que É. que faltou? E você trazer isso, colocar uma luz sobre esses pontos e refletir então o que você vai fazer em 2026, né? Não coisas tão grandes. Às vezes pequenas mudanças vão te levar aonde você quer chegar. Então, essa é a palavra, né, para quem talvez não está nesse caminho do Ou como empreendedorismo, nós, né, que né? não, até hoje não teve um olhar intencional para isso, Uhum. né? Foi fazendo as coisas e as coisas foram acontecendo, mas que a gente vê que, de fato, não vai se sustentar se não for agora, de fato, algo bem assim, intencional. E aí trazer aqui, fazer até o nosso jabá aqui, né? Para você que quer planejar isso de uma forma estruturada, pode contar com a nossa experiência aqui. A gente vai ter total atenção ao que você deseja, aonde você quer chegar. Por exemplo, né? Muitos têm o sonho em 2026. Eu vou ter a minha casa, o meu apartamento, Vou vou comprar ampliar, um terreno para construir a minha casa, vou ampliar meu meu escritório, escritório, vou comprar minha sede, vou trocar o meu minha carro. frota, né? Pois é, como você vai fazer isso? Planeja, pessoal. Planeja, porque tudo que é planejado é mais barato. Quando você não deixa algo importante como isso se tornar urgente, e quando isso acontece, você vai pagar mais caro. Então, o convite é: senta, planeja e conte com alguém realmente confiável do seu lado. Alguém que está ali no campo de batalha fazendo isso todo dia, de forma transparente, de forma responsável. Essa é a dica que eu deixo para você. Construir um 2026 diferente. Fazer algo diferente. Porque você não vai chegar a lugar nenhum se você continuar fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas E vai decisões. ser atropelado, né? Vai ser atropelado pelas quem é empreendedor, novos empresários que estão entrando com sangue nos olhos e com É, toda a arquitetura já pronta. E, exato. e quem não se planejar financeiramente para obter os seus bens ou para a atualização dos seus bens, ele vai se ver afrontado por uma taxa de juros altíssima. Ano que vem é ano eleitoral, então a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser os processos no decorrer do ano. Só que uma coisa é fato: tem coisas que, independente de qualquer coisa,
depende de você, É. Não né? ficar amarrado a isso, né? Depender de político, depender Exatamente. da situação. Não, faz o seu bem feito, produza, esteja com pessoas competentes, que vai dar certo. E uma coisa que é prática nossa e que em 2026 vai ser mais forte ainda é comemorar as conquistas. É, importante. Muito importante, porque a gente falou aqui de planejamento. E aí, quando você planeja e você vê o resultado, vê que o que tu fez, ele foi alcançado, o que você tem que fazer? Comemorar. Comemorar. Então, comemorar, né? Pequenas conquistas, Pequenas, grandes, realizações. médias. Exatamente. E outro ponto também, ajustar as rotas. Não é porque você fez um planejamento, toda uma Que estrutura. vai estar cravado, aquilo vai ser o ano inteiro. Não, a gente tem que Não. ser inteligente. Se você está fazendo algumas ações e essas ações não estão gerando os resultados que você deseja, que você espera, Uhum. o que tem que ser feito? Opa, Ajuste de rota, né? Então são vários pontos que faz com que a gente consiga ter essa intencionalidade, né? uhum. Para que os resultados continuem sendo fortes, né? E de fato Escaláveis. escaláveis. E lembrando, pessoal, toda mudança ela provoca dores, mas são essas mudanças que vão te levar para o próximo nível. Tenha ciência disso. E que 2026 seja esse ano de transformação. E que depender de nós, vamos estar aí do seu lado, te ajudando, né? Te dando clareza para que você possa alcançar seus objetivos da melhor Conte forma. conosco. Hoje, dia 30 de dezembro de 2025, poderíamos estar fazendo várias coisas, mas estamos aqui, né? Gravando conteúdo, nos ativando, preparando a nossa mente, né? Trazendo para fora e verbalizando coisas positivas, né, para nossa operação agora para 2026. Tudo isso é intencional. Por quê? Porque quando a gente coloca energia positiva, quando a gente verbaliza aquilo que a gente quer, a gente visualiza e age, não tem como não dar certo. Ninguém vence uma pessoa obstinada no objetivo positivo. Então, isso são ações que a gente tem que colocar diariamente. Sempre fazer mais do que o teu concorrente, mais do que a maioria das pessoas fazem, porque essas ações, de fato, ela vai trazer resultados diferenciados. Não tem como querer resultados diferenciados fazendo o que a maioria das pessoas fazem. E a gente está aqui como uma prova e um incentivo, né, para todos, né, que estão aqui nos acompanhando. É isso aí, pessoal. Se você gostou, ativa lá o sininho, faça parte, né, dos seguidores do nosso podcast, porque você vai estar sempre recebendo esses conteúdos que pode trazer algum insight ou outro para você aplicar na sua empresa e talvez mudar a rota, né, do que você está hoje. E compartilha com mais pessoas. Se fez sentido para você, curta e compartilha também. É isso aí. Perfeito?